Do livro 7 minutos depois da meia-noite, Histórias são criaturas selvagens, de Patrick Ness, capítulo 10. O acordo. Eu perdoo você, disse Lily, alcançando-o a caminho da escola no dia seguinte. Pelo quê? Perguntou Connor sem olhar para ela. Ainda estava irritado com a história do monstro, com a forma como se desenrolou, distorcida e enganadora. Nada que servisse de utilidade nenhuma. Para sua surpresa, a mudinha se mostrara muito resistente e ele passou meia hora para arrancá-la do piso. Sentiu que mal tinha voltado a dormir quando chegou a hora de acordar. E isso só porque a avó começou a gritar com ele por causa do atraso. Ela nem o deixou se despedir da mãe que, segundo a avó, tinha passado uma noite difícil e precisava descansar. O que fez com que se sentisse culpado, porque, se sua mãe tinha passado uma noite difícil, era ele quem deveria ter estado lá para ajudar. Não essa avó que mal deixou escovar os dentes antes de enfiar uma maçã em sua mão e empurrá-lo porta fora. Eu perdoo você por me causar problemas, seu idiota, disse Lily, mas não com muita raiva. Você mesma se encrencou, falou Connor. Foi você que empurrou Sully. Eu perdoo você por mentir, continuou Lily, suas mechas de poodle penosamente presas num coque. Connor só continuou caminhando. Você não vai pedir desculpas também? Perguntou Lily. Não, respondeu Connor. Por que não? Porque não tem um motivo. Connor! Não me desculpo, disse Connor, parando. E não perdoo você. Eles se entreolharam fixamente sob o sol fresco da manhã, nenhum dos dois querendo ser o primeiro a desviar os olhos. Minha mãe disse que precisamos lhe dar um desconto, disse Lily finalmente, por causa do que você está passando. E, por um instante, o sol pareceu se esconder atrás das nuvens. Por um instante, Connor só conseguia ver as tempestades repentinas a caminho. Podia senti-las, prestes a explodir no céu, em seu corpo e em seus punhos. Por um instante, ele se sentiu como se pudesse pegar o próprio ar, passá-lo em volta de Lily e dividi-la ao meio. Connor, falou Lily assustada. Sua mãe não sabe de nada, emendou ele. Nem você. Afastou-se dela rapidamente, deixando-a para trás. Foi há pouco mais de um ano que Lily contou a algumas amigas sobre a mãe de Connor, ainda que ele não tivesse dado autorização a ela. Essas amigas contaram a outras, que contaram a outras e, em menos de um dia, era como se um círculo tivesse se aberto ao redor dele. Uma área morta, com Connor no meio, cercado por minas terrestres pelas quais todos tinham medo de caminhar. De repente, pessoas que ele considerava amigas pararam de falar quando ele se aproximava. Não que houvesse muitos mais além de Lily, mas mesmo assim. Ele pegava pessoas sussurrando ao passar pelo corredor ou na hora do almoço. Mesmo os professores exibiam uma expressão diferente quando ele levantava a mão nas aulas. Então ele acabou por parar de conviver com grupos de amigos. Parou de dar atenção a quem sussurrava e até parou de levantar a mão. Não que alguém tivesse notado. Foi como se, de repente, ele se tornasse invisível. Ele nunca teve um ano mais difícil na escola, nem se sentiu mais aliviado pelas férias de verão do que no último ano. Sua mãe estava concentrada nos tratamentos que repetia a ela várias vezes. Eram difíceis, mas estavam funcionando. Essa longa programação estava quase chegando ao fim. O plano era que ela terminasse o tratamento, um novo ano escolar se iniciasse e eles conseguissem deixar tudo isso no passado e recomeçar. Mas não funcionou assim. Os tratamentos de sua mãe demoraram mais do que o imaginado. Primeiro,
uma segunda sessão de químio. E agora, uma terceira. Os professores em seu novo ano escolar eram ainda piores, porque só o conheciam por causa da mãe e não sabiam quem ele era antes disso. E as outras crianças ainda o tratavam como se ele estivesse doente, principalmente depois que Harry e seus comparsas o excluíram. E agora, sua avó perambulava pela casa e ele sonhava com árvores. Ou talvez não fosse um sonho, o que na verdade seria ainda pior. Caminhou furioso para a escola. Connor culpava Lily porque a culpa maior era mesmo dela, não? Ele culpava Lily porque não havia mais ninguém para culpar. Dessa vez, o soco de Harry foi em seu estômago. Connor caiu no chão, arranhando o joelho no meio-fio, abrindo um buraco em seu uniforme. O buraco era a pior parte, ele era péssimo na costura. — Você tá doente ou coisa assim, O'Malley? — provocou Sully atrás dele. — É como se você caísse todos os dias. — Você deveria consultar um médico por causa disso, ouviu Anton dizendo. — Talvez ele esteja bêbado, comentou Sully. E eles riram. Riram mais. Só que havia entre eles um ponto silencioso, já que Harry não ria. Ele sabia, mesmo sem olhar para trás, que Harry só o estava observando, esperando para ver o que ele faria. Ao se levantar, ele viu Lily encostada na parede da escola. Em companhia de outras meninas, voltava para o prédio depois do intervalo. Ela não estava conversando com as amigas, apenas olhando para Connor. — Sem a ajuda da Super Poodle hoje? — disse Sully, ainda rindo. — Por sua sorte, Sully — comentou Harry, falando pela primeira vez. Connor ainda não tinha se virado para encará-lo, mas sabia que Harry não estava rindo da piada de Sully. Connor ficou vendo Lily até ela desaparecer. — Ei, olhe para nós quando estamos falando com você! Falou Sully, certamente se queimando com o comentário de Harry e segurando Connor pelo ombro, fazendo-o girar. — Não toque nele! Ordenou Harry calmamente e baixinho, mas tão ameaçadoramente que Sully recuou de imediato. — O O'Malley e eu temos um acordo. Sou o único a tocar nele, não é? Connor esperou por um instante e então fez que sim com a cabeça lentamente. Isso de fato parecia um acordo. Harry, a expressão ainda indecifrável, os olhos ainda fixos no de Connor, aproximou-se dele. Connor não se mexeu e eles ficaram ali, olho no olho, enquanto Anthony e Sully se entreolhavam nervosos. Harry tombou a cabeça para o lado, como se uma pergunta lhe tivesse ocorrido, uma pergunta que ele tentava decifrar. Connor ainda não se mexera. Toda a turma já tinha entrado. Ele sentia o silêncio envolvendo-os. Até mesmo Anton e Sully calados. Eles teriam de ir embora logo. Eles precisavam entrar agora, mas ninguém se moveu. Harry ergueu o punho e fez um movimento como se fosse dar um soco na cara de Connor. Ainda assim, Connor não se encolheu, nem mesmo se mexeu. Apenas ficou olhando nos olhos de Harry, à espera do golpe. Mas o golpe não aconteceu. Harry baixou a mão, pousando ao lado do corpo, ainda encarando Connor. — Sim, finalmente disse, baixinho, como se tivesse concluído algo. Foi o que pensei. E então, novamente, veio a voz da desgraça. — Meninos! Gritou a senhora Quam, atravessando o jardim na direção deles como terror sobre duas pernas. O intervalo acabou há 3 minutos. O que vocês acham que ainda estão fazendo aqui? Desculpe, senhorita, disse Harry, a voz repentinamente suave. Estávamos discutindo com o Connor a tarefa que a senhora Moore nos deu de escrever sobre histórias de vida e perdemos a noção do tempo.
Ele deu um tapa no ombro de Connor como se fossem amigos de longa data. Ninguém sabe mais histórias do que Connor aqui. Ele fez que sim, seriamente, para a senhorita Kwan. E conversar sobre isso o ajuda a se soltar mais. Sim, disse a senhorita Kwan, franzindo a testa. Parece muito plausível. Todos aqui estão sob aviso. Mais um problema hoje e todos ficarão de castigo. Sim, senhorita, disse Harry animadamente, com Anton e Sully murmurando o mesmo. Eles voltaram para as salas de aula, Connor seguindo no mesmo passo, 1 metro atrás. Um momento, Connor, por favor, pediu a senhorita Kwan. Ele parou e se virou para ela, mas não olhou em seu rosto. Tem certeza de que está tudo bem entre você e aqueles meninos? Perguntou a senhorita Kwan, usando a voz de boazinha, que era só um pouco menos assustadora do que seus gritos. Sim, senhorita, respondeu Connor, ainda sem olhar para ela. Porque eu sei muito bem como Harry age, sabia? Disse ela. Um valentão com carisma e boas notas ainda assim é um valentão. Ela soltou um suspiro irritada. Ele provavelmente acabará como primeiro-ministro um dia, que Deus nos ajude. Connor não disse nada e o silêncio adquiriu um aspecto específico, algo que ele conhecia bem pela forma como o corpo da senhorita Kwan se inclinou para a frente. Os ombros caídos, a cabeça tombada na direção de Connor. Ele sabia o que estava por vir. Sabia e odiava. Não imagino o que você está passando, Connor, falou a senhorita Kwan, tão baixinho que era quase um sussurro. Mas se você quiser conversar, minha porta estará sempre aberta. Ele não conseguia olhar para ela. Não conseguia ver a preocupação ali. Não suportava ouvir aquilo na voz dela, porque ele não merecia. O pesadelo lhe ocorreu. O grito e o horror, e o que acontecia no fim. Estou bem, senhorita, murmurou ele, olhando para os próprios sapatos. Não estou passando por nada. Depois de um segundo, ele ouviu a senhorita Kwan suspirar novamente. Está certo, disse ela. Esqueça aquilo de estar sob aviso e volte para dentro. Ela deu um tapinha no ombro dele e cruzou novamente o jardim até as portas. E por um instante, Connor ficou completamente sozinho. Soube, então, que provavelmente poderia ficar ali o dia todo e ninguém o puniria por isso, o que, de certa forma, o fez se sentir ainda pior. Fim do capítulo.